O modelo em que vivemos é um modelo colonial, em que tudo o que fazemos, que produzimos, destina-se a uma finalidade, a drenagem de recursos para a metrópole. É um modelo destruidor, cínico e desumano, no qual o povo brasileiro não tem nenhuma importância para o poder alienígena que realmente controla o país, poder ao qual é submisso o governo. O povo tem que ganhar muito pouco, porque ganhando pouco a demanda é reduzida, diminui o mercado interno, diminui o consumo e sobram mais excedentes para a exportação. Mas se exporta a soja, que é exportada para obter recursos financeiros que não são utilizados para o povo, que são utilizados para o pagamento de juros, enquanto o povo brasileiro cada vez mais vai morrendo de fome. Promovem-se campanhas acirradíssimas de controle de natalidade, subvencionadas por órgãos do exterior. Incentivam-se procedimentos como a ligadura de trompas e o aborto. Aplaude-se o homossexualismo, que não gera filhos. Tudo no fim da linha, visando simplesmente a diminuição da demanda. E justifica-se a política de controle da natalidade, dizendo que nós não teríamos condições de oferecer uma vida decente a essas novas pessoas se viessem a nascer. Temos gente demais, afirmam, e pobres cidadãos às vezes repetem, a gente demais. Quanta mentira, quanta falsidade, quanta hipocrisia, quanta imundície acobertada sob o manto do poder e da legalidade. Nos anos 30 a 70 do século XX, o crescimento anual da população do Brasil era significativo, tendo havido períodos, como nas décadas de 50 e 60, em que esse crescimento chegou a 3%. De lá para cá, a taxa de crescimento demográfico vem caindo e, curiosamente, o PIB também deixou de crescer. O PIB por habitante em dólar, examinado numa série de 1978 a 2003, chegou no ano passado a 55% do que ele era em 1978. E então eu pergunto aqui para os defensores dessa política neomalthusiana sinistra, do que adiantou, senhores, homens do governo, do que adiantou esse genocídio explícito, em que se matam as pessoas de fome, de doenças as mais variadas, em que se produzem milhões de abortos, tudo levando a um índice de crescimento demográfico que, hoje, está em torno de 1,3%, se, para a população restante, para o povo famélico, o PIB per capita caiu a cerca da metade do que era. Qual foi a utilidade que teve para a nação a entrega de todo o seu patrimônio no processo de privatização tão condenado pelo atual governo, que hoje segue à risca os mesmos ditames, as mesmas regras do modelo colonial que é imposto ao país, de fora para dentro? Do que valeu diminuir tanto o crescimento da população, crescimento que hoje está praticamente estagnado, se o desemprego continua aumentando a olhos vistos? Na verdade, fato semelhante vem ocorrendo em todos os outros países da América Latina, na África e, por incrível que pareça, o mesmo modelo foi aplicado na Rússia. Lá, em um país de existência milenar, a primeira nação que mandou um ser humano ao espaço cósmico, a experiência das chamadas reformas levou à destruição do Estado, conduzindo o povo russo, no período de 93 a 98, a pior dentre todas as experiências pelas quais aquele povo já passou. No livro que eu acabei de ler, eu apresento para a tela, escrito por um colega nosso, deputado federal na Rússia, Dr. Sergei Glaziev, intitulado Genocide, Russia and the New World Order, em português, Genocídio, Rússia, a Nova Ordem Mundial. O autor expõe com clareza meridiana os fatos de que foram vítimas os russos submetidos a essa política infanda,
exatamente a mesma que agora vem sendo aplicada no Brasil. Lá, sob a nova ordem mundial, a taxa de perda anual da população foi maior do que o dobro da taxa de perda durante o período da repressão stalinista. Na verdade, jamais se viu algo parecido com isso em toda a história do bravo povo russo. Escreve o Dr. Glaziev, o espaço econômico do país foi quebrado em duas esferas frouxamente conectadas. A primeira esfera da circulação do capital, caracterizada por lucros elevadíssimos, muito rápida circulação do capital e relativamente baixo risco. A segunda esfera da produção, caracterizada por baixa rentabilidade, pequena velocidade de circulação monetária, alto risco, declínio da demanda e uma conjuntura de mercado geralmente desfavorável. A esfera da produção, por sua vez, subdividiu-se em um setor de matérias-primas orientado para exportação com uma relativa estabilidade e o resto da economia orientado para o mercado interno, caracterizado por insolvência e rentabilidade extremamente baixa. E houve, então, o previsto colapso financeiro em agosto de 98. Senhores, os trechos que acabei de ler são excertos de uma obra extremamente séria, de um trabalho realizado por um deputado federal do parlamento russo, homem extremamente preparado, nacionalista e preocupado com o destino da sua pátria. Claro que não se destrói por um passe de mágica. Em alguns anos, toda a atividade industrial... Deputado doutor Enéas, com a permissão de Vossa Excelência, só para anunciar a presença aqui no nosso plenário de uma comitiva de parlamentares chineses, e queria anunciar o deputado Xu Mingshan, a deputada Zhao Di e o deputado Zhao Shijun. Obrigado pela presença. Devolvo agora a palavra ao nobre deputado doutor Enéas e Obrigado, agradeço doutor. a tolerância de Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. E houve então previsto colapso financeiro em agosto de 98. Senhores, o trecho que acabei de ler são excertos de uma obra extremamente séria, de um trabalho realizado por um deputado federal do parlamento russo, homem extremamente preparado, nacionalista e preocupado com o destino da sua pátria. Claro que não se destrói por um passe de mágica em alguns anos toda a atividade industrial de um país, mas criam-se feridas que sangram no tecido social de um povo.